Glória a Deus. Bom dia, igreja. Como é importante uma igreja cheia de criança, não é verdade, irmãos? Aqui está a próxima geração. Como os pastores declaram nesse lugar, futuros pastores, futuros profetas, empresários, bem-sucedidos em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, hoje você não pode ir embora sem antes dar um abraço no pastor Elton, porque é aniversário dele, meu queridos. Hoje é aniversário dele. 18 anos, pastor Elton, 18 anos. Eu sou muito suspeito de falar do pastor Elton, porque o que ele significa para mim, vocês não têm noção. Eu chego assim, eu me emociono, porque se hoje eu estou aqui, é porque esse homem pagou um preço pela minha vida. Ele se dedicou, ele investiu, me ensinou o que é ser homem, o que é trabalho. E eu cresci vendo ele falar para mim: Dudu, o trabalho dignifica o homem. Não negocie os princípios de Deus. Então eu entendo assim, que tudo é para a honra e glória do Senhor, mas o Senhor usa homens nessa terra. E Deus usou a vida do pastor Elton para me abençoar. Então obrigado, pastor Elton, obrigado. Queridos, Mateus capítulo 13, quero compartilhar uma palavra aqui. Pedrinho gosta de falar demais de semente, né? Por que será, né, irmãos? O Pedrinho, toda vez que vai dar uma palavra, ele fala de semente. O homem é agrônomo, então ele gosta de falar sobre o potencial de uma semente. Coincidentemente, eu entendo que tudo é o mover de Deus, óbvio. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mateus capítulo 13, vamos falar sobre a parábola do joio. E aqui diz, a partir do verso 24, eu estou usando a versão NVI, tá? Então se os irmãos for projetar, projete a NVI, por gentileza. A partir do verso 24, diz assim: Jesus lhes contou uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que ele cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. O verso 36 lá embaixo diz: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo, o que semeia, é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouçam. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor derramado nesse lugar. Se essa reunião terminasse agora, nós já sairíamos daqui
abençoados, sairíamos daqui edificados. Mas o Senhor tem mais, o Senhor tem mais. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E nós queremos declarar aqui, ó Pai, mentes cativas à Tua palavra, atenção da Tua igreja. Que o Senhor esteja, ó Deus, tirando desse lugar todo espírito de dispersão, todo espírito de confusão, todo espírito de sonolência, todo espírito de perturbação. E que a paz do Senhor, meu Pai, reine sobre esse lugar, reine sobre os nossos corações. Que o Senhor nos guie aqui, ó Pai, no momento dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, aqui é uma parábola do trigo e do joio. A Bíblia diz que o homem semeou uma semente no campo, uma boa semente. Mas enquanto eles dormiam, essa expressão é importante, enquanto eles dormiam, a palavra diz que veio o inimigo e semeou uma outra semente, semeou o joio. O joio é muito parecido com o trigo, porque quando ele brotou, é que eles descobriram que tinha um joio. E naquele momento os servos falaram: mas você não semeou boa semente? O que aconteceu? Sim, mas veio o inimigo. E o inimigo plantou o joio naquele momento. O Senhor quer que nós arranquemos o joio? Não, você não vai arrancar, porque se você arrancar, você pode prejudicar o trigo. Você pode danificar o trigo. Então não faça isso. Nós vamos esperar a colheita, porque no dia da colheita, nós vamos separar o joio do trigo. O joio nós vamos atar uns feixes e lançar no fogo, mas o trigo nós vamos guardar no celeiro. Os discípulos ficaram atônitos com aquilo. Falou assim, mais tarde eles vão dizer: Senhor, explica para nós, o que está acontecendo? Explica para nós aquela parábola do joio. Sim, o filho do homem é aquele que lança a semente. A semente boa são os filhos de Deus. A semente má, o joio, são os filhos do maligno. Aquele que semeia o joio é o diabo. Mas a colheita é o fim dos tempos. Então, irmãos, essa parábola é uma parábola onde Jesus usa a agricultura para ensinar sobre o reino dos céus. Sobre o reino dos céus. E aqui ele está mostrando que Jesus nos ensina que mesmo onde há uma boa semente, o inimigo tenta infiltrar o mal. Ele tenta infiltrar o mal. Porque o joio, ele é sutil. Ele se parece com trigo no início, irmãos. Então nem tudo que parece é, viu, meu irmão? Ele parece, mas por dentro ele é vazio. Ele é prejudicial. Então é um alerta para nós. Essa palavra é um alerta para mim. É um alerta para a igreja, porque em nossas vidas, em nossas famílias, na nossa igreja, o joio, ele pode entrar silenciosamente. Silenciosamente. Se não estivermos atentos, irmãos, ele vai crescer aqui dentro. Às vezes dentro de nós, dentro do nosso coração. Ele não só vai crescer, mas ele vai roubar espaço. O joio, ele rouba espaço. O joio, ele desvirtua propósitos. O joio, ele contamina os frutos. Por isso que nós temos que vigiar. Nós precisamos estar atentos. Porque ele é sutil. Nem todo problema em nossa vida, irmãos, começou às vezes com uma falha nossa, mas com uma omissão. Uma omissão minha, uma omissão sua pode ter permitido que o inimigo encontrasse brechas. Existem algumas curiosidades sobre o joio que é importante nós entendermos. Porque no início do crescimento, o joio, como eu disse, ele é quase idêntico ao trigo. Quase idêntico. Por isso que as pragas, elas se infiltram sorrateiramente, sem você perceber. Aqueles que são produtores, aqueles que plantam, que estão aqui, sabem do que eu estou falando, irmãos. Que uma praga pode comprometer toda uma plantação. Mas só é possível diferenciá-los quando os frutos começam a aparecer. O trigo, nós conseguimos diferenciá-lo porque o grão, ele tem peso, ele tem essência. Então o trigo, ele se curva, mas o joio não. O joio, ele permanece endurecido, porque ele fica ereto, porque os seus grãos, eles são vazios, eles são danosos.
Mas nós conseguimos diferenciar, como aconteceu com os servos. Olha, nós estamos vendo. Quem foi que plantou isso aí? Então, irmãos, o joio, ele vem para trazer competição. Competição de nutrientes, competição de água. Ele vem para enfraquecer o trigo. Cuidado com o joio, irmãos. Cuidado com o joio, porque esse é o propósito dele, é enfraquecer o trigo. O joio, ele não dá fruto, mas ele contamina os frutos bons. Então nós temos que proteger os nossos frutos, porque um dos objetivos dele é esse, ainda que ele não dá, mas ele busca contaminar. E se ele não for tratado, ele prejudica toda uma colheita. Ele prejudica tudo que um dia você pagou um preço para construir. Ele consegue destruir. Por quê? Porque ele é tóxico. O joio, ele causa náusea. Se ele for moído junto com o trigo, ele pode trazer até morte. Então, irmãos, o joio é perigoso. É perigoso. É um perigo, é um risco que ele oferece para nós como igreja, para a nossa casa, para a nossa família. O joio, como a palavra diz, ele não é aproveitado. Por isso que eles separam o joio e eles lançam aonde? No fogo. Porque não serve para nada. Ele não aproveita. Não compensa você investir em joio. Não compensa você pensar em algo paliativo para o joio. O joio, ele tem que ser destruído. O joio tem que ser queimado. Então, para nós traz muito ensinamento. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos cuidar da nossa plantação. Nós precisamos cuidar do nosso campo. Deus nos deu um campo. Deus nos deu um campo para cuidar. Você sabia disso, irmãos? Que você tem um campo para cuidar? Dudu, eu ainda não tenho minha terra não, mas eu tenho vontade. Irmãos, às vezes esse campo que eu estou falando é a sua casa. A sua casa é um campo que você precisa cuidar. O seu ministério é um campo que você precisa cuidar. A sua família é um campo que você precisa cuidar. E é responsabilidade sua. A sua mente, o seu coração é um campo que você precisa cuidar. E muitas vezes você cai, você desvia, porque você não está cuidando desse campo. Porque você deixou o joio se infiltrar. Você deixou o joio entrar. E essa responsabilidade, ela é 100% sua. Não tem como você terceirizar. Não é o pastor que vai cuidar da sua plantação. Não é o líder que vai cuidar da sua plantação. Não é o culto de domingo que vai cuidar da sua plantação. É você, sou eu. Nós é que precisamos cuidar da nossa plantação. Você é o guardião do seu campo, da sua plantação. A responsabilidade é totalmente sua. Não terceirize isso. Não ache culpados. Se o seu campo está cheio de joio, independente da área que seja, essa responsabilidade é sua. Porque você não assumiu, porque você deixou. Não são dos seus ancestrais. Não é do seu cônjuge, não são dos seus filhos. A responsabilidade é sua, porque você não cumpriu o que você precisava fazer. E como diz aqui a parábola, o inimigo, ele só planta aonde o vigia dorme. É porque tem muita gente dormindo. Ele semeou o joio, porque a Bíblia diz que todos estavam dormindo. Um sono de morte. E foi o suficiente para o inimigo ir lá e plantar. O inimigo, ele só planta onde o vigia dorme. Então, meu irmão, não adianta você pedir uma colheita para Deus que você não protege. Às vezes nós pedimos para Deus que Deus faça florescer a minha área profissional, que Deus faça florescer a minha família, que Deus faça florescer o meu ministério. Para quê? Se nós não protegemos, se nós não guardamos, se nós não vigiamos, se nós não estamos dispostos a lutar, a pagar um preço, por que eu estou pedindo uma colheita? Por que eu estou pedindo abundância? Por que eu estou pedindo prosperidade? Irmãos, escuta o que eu vou dizer. Quem não cuida do campo hoje, chora a perda da colheita amanhã. Anota isso. Quem não cuida do campo hoje, chora
a perda da colheita amanhã. Você vai chorar a perda da colheita, porque você não cuidou do seu campo. Quantas pessoas no fim da vida choram, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que está assim? Porque não cuidou do seu campo, não cuidou da sua plantação, não investiu, não pagou o preço. Então, queridos, Jeremias capítulo 4, verso 3 vai dizer: lavrai para vós um campo novo. Por quê? Porque nós precisamos preparar a terra. Lavrai para vós um campo novo, prepare a terra. Ara a terra. Se a terra está dura, vamos preparar, para ela ficar mais amolecida, para ela ficar preparada para receber uma boa semente. E termina dizendo assim: não semeeis entre espinhos. Cuidado, aonde você está lançando a semente. Por isso, irmãos, preste atenção aonde você está semeando, aonde você está se dedicando, aonde você está colocando energia, aonde você está colocando força. Será que vale a pena? Será que esse é o caminho? Será que essa é a direção de Deus? Será que você está indo em direção ao propósito de Deus para a sua vida? Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque às vezes, irmãos, nós estamos correndo atrás do vento. Aquilo que realmente interessa, nós não estamos investindo, nós não estamos dedicando. A gente cuida das coisas que são dessa terra, das coisas que são dessa vida, que nós não vamos levar nada, irmãos. Temos que fazer sim com excelência e dar bom testemunho, mas priorizar as coisas que são eternas, as coisas que são de Deus, de buscar o Senhor todos os dias, de buscar a face dEle, de buscar a presença dEle, de ter fome de Deus, irmãos, de estar aqui, sabe, buscando o Senhor como vocês estão aqui hoje. Mas não é só domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, todos os dias na presença de Deus, é todos os dias buscando mais do Senhor. Se você fala para mim: Dudu, como que eu faço para cuidar do meu campo? Irmãos, é o mesmo processo que é praticado no solo, nós precisamos praticar na nossa vida. O Pedrão está falando aqui do potencial da semente. É assim, se você trazer para a nossa vida o que é praticado hoje no campo, está tudo bem, está tudo bem. A primeira coisa de uma pessoa que vai plantar é analisar o solo, sim ou não, Pedrão? É analisar o solo. Você tem que olhar o solo, observar se a terra está sujo, não precisa de uma limpeza, não precisa dar uma amolecida, será que eu não tenho que preparar o campo? É analisar, nós precisamos fazer uma análise. E assim começa na nossa vida, uma autoanálise constante. Aonde está o joio na minha vida? Em qual área da minha vida eu preciso fazer essa análise? Que o joio entrou, que o joio está destruindo, que ele cresceu, que ele está me prejudicando, aonde está? E depois, irmãos, não é só analisar e só plantar, nós precisamos monitorar. É um monitoramento contínuo. Você precisa olhar. O irmão deu um testemunho na célula e falou assim: olha, nós plantamos e nós colhemos muito mais do que aquilo que a gente precisava. Eu falei: que bênção, irmãos. Você acha, irmãos, que esse fruto aqui, ó, é só porque eles lançaram a semente e deu certo? Não, tiveram que monitorar, tiveram que observar. E assim é na nossa vida, uma vigilância espiritual. Quais são as vozes que nós temos ouvido? Essas vozes que vêm de fora, que vêm da mídia, quais são os hábitos? Quais são os sentimentos que estão me contaminando? Será que é um sentimento de raiva, de ira, de amargura, de tristeza? Às vezes eu estou à beira de uma depressão, mas nós precisamos monitorar o que está acontecendo, irmãos. Nós precisamos vigiar áreas da nossa vida, às vezes áreas emocionais, os gigantes que são internos. Depois que você tem um monitoramento contínuo, você vai observar que tem pragas, você vai observar que tem ataques, tem retaliações. Por isso é importante nós entrarmos com o quê? Controle de pragas, com os produtos certos, com os defensivos certos. Nós precisamos entrar com combate, nós não podemos deixar. Ah, não aconteceu, então... Não, nós precisamos lutar, nós precisamos proteger. Você viu que eles foram cirúrgicos? Não, peraí, está crescendo, mas no momento certo, na hora da colheita, nós vamos tirar. Eu não vou deixar o joio, eu não vou misturar o joio. O joio não vai fazer parte da minha colheita. Eu vou tirar. Então nós precisamos combater, ou seja, uma poda, é a disciplina. Às vezes vai ser preciso você cortar alguns relacionamentos da sua vida. Às vezes vai ser preciso você cortar alguns hábitos. Às vezes vai ser preciso você cortar algumas influências da sua vida. Mas vamos
pensar que você, não, Dudu, eu tentei, eu tive o controle de praga, mas infelizmente o joio, ele foi letal. Ele destruiu essa área da minha vida. Então, irmãos, nós vamos entrar com um replantio. Amém? Um replantio. Replantar aonde foi destruído. Sabe por quê, querido? Escuta. Jesus pode restaurar qualquer área da sua vida onde o joio matou o trigo. Jesus está dizendo para alguns aqui nessa manhã: meu filho, minha filha, não desista. Não desista. Não desista dessa área. Não desista. Às vezes tem áreas que estão adormecidas. Tem áreas que você já não tem mais força. Mas Jesus te trouxe esse lugar para dizer: não desista. Continue. Ele pode replantar. Replantar o trigo. E ele vai florescer. E ele vai crescer sem o joio. Mas limpo, preparado, monitorado, cheio de vida. Para que você possa testemunhar nesse lugar. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é nisso que consiste o evangelho, é na transformação, é quando o diabo põe um ponto final. Pastor El diz: o Senhor levanta do trono e põe uma vírgula, e fala que é só o começo. Só o começo. Não desista, meu irmão, não desista, porque o joio, ele é sutil, ele invade na desatenção. Olha o versículo 25 de Mateus capítulo 13, irmãos. Olha o que diz lá: enquanto todos dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio. Queridos, escuta, o inimigo semeou o joio enquanto todos dormiam. Acorda, igreja, nós precisamos acordar. Quando é que nós vamos entender o que é ser igreja? O que é viver a igreja? Não é só vir e sentar no banco não, meu irmão. Nós precisamos ser igreja de verdade, amar uns aos outros, pagar o preço. E nós como igreja, nós precisamos acordar, porque muitos estão dormindo, como diz a palavra. Acorda, pais, que os filhos estão perdidos, flutuando numa tela de celular. Não sabe o que a vida tem de bom, até hoje não descobriu. Tem crianças que não sabem nem falar direito. E os pais estão ali, porque quer sossego. Não, tome esse celular porque eu quero sossego. Sabe por que você teve filho, meu irmão? Você quer sossego. Sabe, nós temos que entender que os filhos não é seu, é herança do Senhor. Você está cuidando de algo que é do Senhor. Então você tem que dar o seu melhor, porque você está cuidando de um patrimônio de Deus. De algo que é sagrado, que é do Senhor. Você tem que projetar os seus filhos. Tem que projetar eles. Por isso acorda. Maridos, esposas, acorda. O casamento está um desastre. Você está fingindo que está tudo bem, que está tudo certo, é assim mesmo. Não é. Irmãos, nós temos que ser inconformados com as coisas que são erradas, com aquilo que está fora do lugar, até ajustar. Até resolver. Sabe, acorda. Líderes também precisam acordar, porque tem potencial, mas estão escondidos, porque não quer assumir responsabilidade. Cadê os líderes que um dia se levantaram nesse lugar, mas hoje estão escondendo de trás de suas rotinas, dos seus afazeres, e não estão aplicando a sua força nas coisas de Deus? Cadê? Acorda. Às vezes você é empresário, você está esperando o quê? Vai esperar a sua empresa quebrar? Ou você vai agir? Ou você vai tomar uma postura? Ou você vai tomar uma decisão? Você não vai organizar a casa. Irmãos, o inimigo, ele age na ausência da vigilância. Isso ficou claro nessa passagem. O inimigo, ele age no cansaço. Porque eu estou cansado demais. Nossa, hoje não dá não, porque hoje eu estou cansado, irmãos. Para o Senhor. Quantas vezes nós somos expertos em arrumar desculpas? Cansado. Você acha que todo mundo que chega aqui, está todo mundo zero, está todo mundo bem, não, todo mundo está arrebentando. Não. Tem dia que nós vamos aqui, chegamos dilacerados, destruídos.
mas eu vou apresentar o meu corpo como sacrifício vivo ao meu Deus, porque Ele merece a minha adoração, Ele merece toda a honra e toda a glória. O inimigo, ele age, é na rotina, é especialista em encher a agenda, é na distração espiritual, é quando a gente acha que está tudo bem. Escuta, queridos, o joio, o inimigo, eles vão agir, é na distração, é na passividade. Adão e Eva não cuidou do jardim, não protegeu o jardim, e o que aconteceu? A serpente entrou e fez um estrago. O jardim, que era um lugar de delícia, a serpente estragou, a serpente destruiu a relação, destruiu a conexão com Deus que tinha naquele lugar. Ela desconfigurou tudo, porque eles deixaram o joio entrar. E é assim, irmão, porque o joio se aproveita justamente da distração. Como que ela aproveitou o silêncio de Adão, ela aproveitou a curiosidade de Eva, e não teve posicionamento de ninguém se posicionou. E quando você vê lá, a serpente mostrando para Eva o fruto, Eva poderia falar: não, essa árvore não, eu tenho uma palavra, o Senhor falou comigo, o Senhor falou com a minha família, mas não, ela pegou o fruto, e quando ela pega o fruto e leva para Adão, Adão poderia se posicionar também: mulher, você está louca, nós temos uma palavra, nós não vamos deixar, nós não vamos estragar a nossa relação com Deus. Mas não, ninguém se posicionou, ninguém lutou, ninguém teve coragem de dizer não para a serpente, de falar que aquilo era ilícito, de que aquilo estava fora do propósito de Deus, que não foi aquilo que Deus falou. E é assim que o joio entra. Sabe por quê, queridos? O joio, ele não chega destruindo, ele chega seduzindo. É assim, é sutil, é sorrateiro. E muitos deixam a mídia, a TV, a internet, as amizades erradas, plantar o joio nos filhos, no casamento, pela falta de atenção, pela falta de oração. E isso vai acontecendo. O joio, meu irmão, ele contamina, ele ofusca o fruto verdadeiro. Olha o verso 26 de Mateus capítulo 3, a Bíblia diz: quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Irmãos, o joio compete por espaço. Como eu falei, ele rouba nutrientes. O joio, ele atrasa o crescimento do trigo. Cuidado com quem você anda. Às vezes ele está atrasando o propósito de Deus na sua vida, irmãos. Você olha para Judas, andava com Jesus, testemunhou milagres, participou da missão, mas dentro dele, no seu interior, havia ganância, havia traição, existe um joio. Você consegue imaginar que Lúcifer, um joio num ambiente de glória, que se levantou, que se rebelou contra o Senhor. É muito sutil. Então nós vemos então que o joio pode estar muito perto do trigo. O joio pode estar muito próximo de você, e você não está percebendo. E o joio, ele pode trazer prejuízos espirituais, prejuízos emocionais, sérios. O que pode ser o joio? Às vezes um vício tolerado, sei. Às vezes um pecado oculto. Pode ser uma má influência familiar que está dentro da sua casa, que você permite, que é tão legal, que é tão bom, mas você não está percebendo que existe um joio infiltrado na sua casa, na sua família, no seu coração, na sua mente. Então nós precisamos, como igreja, parar de tampar o sol com a peneira, irmãos. Vamos acordar, vamos abrir os olhos, sabe? Vamos ser um pouco mais inteligentes. Será que todo mundo está vendo que tem famílias adoecidas? Tem casa que você chega, é só tristeza. Será que nós não estamos percebendo que tem casamento que está em ruínas? E ninguém toma uma medida. Jovens e mais jovens entrando em depressão e suicídio atrás de suicídio. E os índices não param de crescer. Sabe por quê? Porque o joio entrou e ficou disfarçado por muito tempo, até fazer isso com a geração.
Se você vê uma atitude suspeita, algo que está acontecendo na sua casa, age. Não, aqui em casa não, eu não aceito. Não, mas isso aí é uma coisa, parece que é normal, está todo mundo, não. Você não pode aceitar, porque começa pequeno, começa seduzindo, começa traindo, e nós não estamos nem aí, em saber o que os nossos filhos estão assistindo. Quem são as maiores referências? Eu recebi um vídeo, o irmão mandou para mim, um rapaz falando sobre criação de filho, fala, seu filho vai chamar você de pai, você vai ser tudo na vida dele até os 10 anos, depois dos 10 anos, ele não quer saber do pai não, ele vai ter outras referências, e durante esses 10 anos, o que você está cultivando na mente dele? O que você está gerando de memória com ele? Será que você é uma referência interessante para o seu filho? O que nós estamos construindo, irmãos? Nós precisamos assumir que existem coisas que estão erradas. Por isso, a palavra para nós nessa manhã é: elimine o joio da sua vida. Elimine. O que diz no verso 30? Juntem primeiro o joio. Junta ele. Sai catando onde tem joio. Aonde está errado, isso vai custar, isso vai doer, irmãos. Mas tira o joio. Junta ele e depois amarra. Está dizendo lá, amarra ele tudo. E depois joga no fogo. Some com isso da sua vida. Se precisa quebrar, quebra. Se precisa assumir, some. Se precisa excluir, exclui. Jesus falou, se o teu olho direito te faz pecar, arranca esse olho. Mas não brinque com joio. Seja radical. Sabe por quê, irmãos? Sansão, um nazireu de Deus, o homem escolhido, não podia beber vinho, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em morto, era um nazireu de Deus, o homem valente, que ajudou Israel, com uma queixada de jumento, matou mais de 1000 homens, um homem que fez a diferença, que marcou, matou um leão, um guerreiro, escolhido por Deus, mas que deixou um joio entrar na sua família, na sua casa, na sua vida, na sua mente, no seu coração. Um joio chamado Dalila. Ele brincou com o pecado. Ele relaxou na sua vigilância. Até a mulher descobrir aonde estava a força, porque os filisteus pediram. Corta o cabelo dele. Cortou o cabelo, sabe o que aconteceu, irmãos? Perdeu as forças. Os filisteus pegaram ele, furaram seus olhos. Depois o cabelo dele foi crescendo. Ele teve que pedir para Deus, Deus me dá força nesse último momento. Ele encostado nas pilastras, ele derrubou as pilastras. Deus deu o último suspiro ali para ele, irmãos. E a Bíblia diz que quando ele derruba, todo um palácio cai no chão. Ele matou mais homens na sua morte do que na sua vida. Mas ele acabou com a sua vida, porque deixou o joio entrar. Um joio chamado Dalila. Destruiu a vida dele, cresceu do lado dele, estava dormindo com ele. Um joio. Quando você olha Eli, livro de 1 Samuel, do capítulo 2 até o capítulo 4, um sacerdote, mas que ignorou o comportamento corrompido dos seus filhos, Hofni e Finéias. Irmãos, esses 2 filhos dele profanavam o templo. Tinha relação com mulheres na porta do templo, na porta do tabernáculo. Eles não estavam nem aí com a presença de Deus. Estava desprezando. E Eli, como pai, não teve uma postura de pai. Não teve firmeza. Sabe o que aconteceu, irmãos? Custou caro. Porque o exército começou a perder. Os filhos morreram. Ele caiu, quebrou o pescoço, morreu também. E a arca foi tirada. Sabe por quê? Porque eles permitiram que o joio crescesse no altar. E o altar é lugar sagrado. Altar é lugar sagrado. Mas você acha que o joio não tenta entrar no altar? Você acha que o joio não tenta entrar na igreja? Você acha que o joio não tenta infiltrar entre os pastores? Nos ministérios? Você acha que a gente nunca foi vítima do joio aqui, irmãos? As situações que nós passamos, as lutas. O inimigo, ele está o tempo todo. Deu horário que nós vamos fechar agora, então, irmãos.
Vou falar só sobre Acã. Acã, nós vamos finalizar. Acã, Deus deu uma vitória tremenda, livro de Josué capítulo 6, você vê Deus dando vitória para o povo de Jericó. O povo marcha em volta de Jericó, o povo dá volta, o povo grita debaixo de uma estratégia de Deus, e o Senhor dá vitória para eles. O Senhor dá vitória para o povo de Israel, mas o Senhor dá uma ordem, não é para vocês tomar nada do que está aí. Daquilo que não for consagrado ao Senhor, vocês não vão tomar nada. Mas Acã, a Bíblia diz que ele foi atraído. Ele viu uma capa babilônica, linda, perfeita. Ele pegou a capa, ele pegou a prata, ele pegou o ouro, e ele levou. E aí o povo de Deus foi lutar depois, mais na frente, acho que o exército de Ai, e eles começaram a perder. Quando eles começaram a perder, Josué não estava entendendo nada. O Senhor fez a gente atravessar o Jordão para morrer, para perder, o que está acontecendo? E Deus falou assim, deixa eu falar uma coisa, Josué, eu não vou colocar a mão onde tem pecado, vocês quebraram uma aliança. Eu não vou pôr a mão onde tem sujeira, onde tem coisa em oculto. Sabe, irmão, isso aqui é um ensinamento para nós. Se tem coisa escondida, tem que trazer para a luz, ainda que custe caro para você. Mas Deus não pôs a mão aonde tinha escuridão, aonde tinha mentira, aonde tinha engano, e falou, Josué, não tem como eu continuar por aí, agora vocês vão sozinhos. Josué pôs a boca no pó e falou, eu vou descobrir. E Deus falou assim, então santificai-vos. Vocês têm que santificar primeiro. Debaixo da direção de Deus, ele foi separando por tribos, até que chegou em Acã. E Acã confessou o pecado, irmãos. Mas sabe o que assim, a gente precisa entender? Que o pecado, ele escondeu o pecado no acampamento, e todo o povo foi prejudicado, não foi só ele. Acã se corrompeu imediatamente após um mover poderoso de Deus. Vocês percebem que Deus age poderosamente? Logo depois ele pecou. Cuidado, irmão, com as vitórias. Cuidado com as vitórias. Porque foi depois da vitória que ele se sentiu tão homem para quebrar um propósito, um princípio de Deus. Foi depois da vitória. Mas aqui eu vejo, o joio entrou de forma oculta, silenciosa, mas teve consequências públicas e desastrosas. O que o joio de Acã causou? Irmãos, olha o verso 12, Josué capítulo 7, verso 12. A Bíblia diz assim, por isso os israelitas não puderam resistir os inimigos. Escuta, não é só você que vai sofrer. Não foi só Acã que sofreu, foi todo um exército. Por isso que eu estou falando, às vezes, o joio que você carrega na sua vida, a maior vítima vai ser os seus filhos. Vai ser a sua próxima geração. Pode ser até uma nação, como aconteceu aqui, a consequência. Então o joio de Acã gerou uma derrota coletiva. O joio de Acã gerou uma desconexão com Deus. Porque no mesmo verso 12 diz também, não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Irmãos, custou a presença do próprio Deus. Custou a presença do próprio Deus. Eu não estou mais com vocês. Não estou. Porque vocês quebraram um princípio. E é assim, irmãos, Deus age dessa forma. Não se escandalize. É isso que fica claro aqui para nós, porque o joio, muitas vezes, é um processo interno, que ele cresce até se tornar visível. Olha o verso 21, irmãos. Põe Josué capítulo 7, no verso 21, que nós vamos entender o que eu estou querendo dizer. Vamos terminar com essa passagem. Josué capítulo 7, verso 21. Coloca para mim, por gentileza. Então, o problema, olha lá. Quando vi entre os despojos um belo manto de Sinar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 ciclos, eu os cobicei. Depois que eu cobicei, eu me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Irmãos, escuta. Olha o processo. Eu vi, eu cobicei, eu peguei e eu escondi. Vocês percebem que o problema começou com os olhos? Começou com os olhos, desceu para o coração, por quê? A cobiça
Aí depois que desceu para o coração, virou ação, porque eu peguei. E aí depois virou mentira, virou engano, porque escondeu. A equipe de louvor pode vir. É sutil. É quando você não percebe. Tem aparência de trigo. Aparentemente, não tem nenhum problema. Mas escuta, queridos. Anote essa palavra. O pecado escondido de Acã foi como joio plantado no campo. O pecado escondido de Acã foi como joio plantado no campo. Dudu, por quê? Porque ninguém via. Ele escondeu. Quando é que o inimigo foi lá plantar o joio? Quando estava todo mundo dormindo. Você acha que Acã saiu com o pecado na frente de todo mundo? Não. Foi escondido. Foi escondido. Ninguém viu. E o que aconteceu? Os seus frutos envenenaram toda a colheita. Envenenaram toda uma nação. Custou a vida de 36 homens. A atitude de Acã. Por causa da atitude dele, 36 pessoas tiveram que pagar o preço. Tiveram que morrer. Misericórdia, irmãos. Que ninguém morra. Que ninguém da minha família, ninguém morra, ninguém se padeça por causa da minha atitude. Ninguém. Essa responsabilidade é minha. Às vezes a gente acha, nós agimos no calor da emoção, porque a gente quer se mostrar homem demais, porque comigo é assim, mas você não está pensando que uma atitude sua vai custar a vida de muita gente, porque o joio entrou dentro de um processo interno no seu coração. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deixa o Senhor falar com você. Feche seus olhos. Eu não preciso falar nada aqui. Não preciso falar nada. Às vezes em algum ponto dessa palavra você se identificou. Você falou assim, nossa. Essa área da minha vida está destruída. Está destruída. Às vezes hoje através da palavra o Senhor trouxe à luz. Trouxe à luz. As situações. As circunstâncias. Eu não sei. Tudo tem um propósito. Se o Senhor nos trouxe nesse lugar, porque tem um propósito. E a palavra ela tem que gerar frutos. O que foi lançado aqui, irmãos, foi uma semente. Uma semente. Uma semente. Uma semente. E é uma semente boa. E através do potencial que há nessa semente, ela pode crescer. Ela pode florescer. Ela pode dar frutos e fazer com que você viva a plenitude de Deus. Mas se você dormir, o joio vai entrar. Mas que estejamos atentos. Nos dê, meu Pai, essa vigilância espiritual. Que a tua igreja seja uma igreja que previne contra os ataques. Mas se algum dia se tornou vítima do joio, da destruição, que haja o replantio nessa manhã. O replantio, o novo tempo. O Senhor Jesus, Ele pode restaurar qualquer área da sua vida, que um dia o joio matou o trigo. Eu quero te dizer que o trigo pode florescer de novo. Por mais apagada que esteja essa área, o Senhor pode trazer vida. A luz dele pode brilhar no meio das trevas. Basta você crer, basta você pedir, basta você clamar.
começa a ver verdade no seu coração, peça, clame, se humilhe debaixo da poderosa mão do Senhor, e Ele pode fazer florescer. E você pode pedir: Deus traz vida, Deus traz vida. Se coloque sobre os seus pés, igreja. Se posicione agora, uma posição de guerra, porque nós não vamos entregar a nossa casa, nós não vamos entregar a nossa família para os filhos do maligno, para o joio, mas nós declaramos que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família pertence ao Senhor Jesus. Nós declaramos isso, ó Pai. Vida, vida, vida. Todo espírito de morte agora caia por terra, caia por terra, some desse lugar. Todo espírito de morte, todo espírito de mentira, todo espírito de engano, fuja. Aleluia. Como terra seca, meu coração